Olá, eu me chamo Davi e vou falar um pouco sobre os queijos azuis junto com meu grupo. Os queijos azuis têm uma produção mais elaborada, resultando assim numa massa macia e quebradiça, permeada por veios azulados que dão uma característica peculiar que dá nome a esse tipo de queijo. Na Itália e na França, nasceram os mais famosos queijos azuis. Os seus veios azulados vêm da injeção de culturas de penicillium, o que também lhe confere um sabor característico. Entre os queijos azuis destacam-se o Gorgonzola, o Roquefort e o Chiton. Em 2007, foi criada a normativa número 45, que estabelece o regulamento técnico de identidade e qualidade de queijo azul, no qual entende-se por queijo azul o produto obtido da coagulação do leite por meio de coalho e ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de bactérias láticas específicas, e mediante um processo de fabricação que utiliza fungos específicos, como por exemplo Penicillium roquefort, complementados ou não pela ação de fungos e ou leveduras subsidiárias encarregadas de conferir ao produto características típicas durante os processos de elaboração e maturação. O queijo azul é um queijo gordo e de umidade média a alta. De acordo com a classificação estabelecida no Regulamento Técnico Geral de Identidade e Qualidade de Queijos, esses queijos apresentam um abundante crescimento interno de mofo, os quais possuem forte ação proteolítica e lipolítica, desenvolvendo sabor e aroma pronunciados. Agora irei falar um pouco sobre a história dos queijos azuis, em sua grande maioria. Em algumas culturas, consumir queijos azuis é símbolo de sofisticação e nobreza, sendo apreciados principalmente em estações mais frias, porque harmonizam perfeitamente com os vinhos. Apesar da grande preferência por queijos brancos e amarelos, os queijos azuis a conquistaram o paladar dos brasileiros, que não se intimidam tanto com essa iguaria das veias azuladas. Os queijos azuis surgiram por acaso. Sua descoberta ocorreu ainda no século X, quando encontraram queijos de coloração azul armazenados em cavernas com baixas temperaturas. Sem dúvidas, esses queijos sofreram a ação do fungo do gênero Penicillium, dando origem a outras diversas variedades de queijos como esta característica peculiar. Todos os queijos azuis são produzidos com técnicas especiais em seus preparos. Hoje, os queijos não são mais abandonados em cavernas como antigamente, mas recebem a adição do fungo Penicillium roquefort, responsável por manter suas veias azuis. Existem também alguns tipos de queijo que recebem em seu preparo a adição de corantes naturais, como a clorofila, permitindo que os queijos tenham mais veias verdes azuladas. Os queijos azuis podem ser fabricados com leite de cabra, vaca ou ovelha, e uma característica interessante é que a parte externa deles são mais secas, devido ao contato mais duradouro com o ar. Para cortar um queijo qualquer, faca pode ser utilizada, desde que esteja afiada e limpa. Mas recomenda-se cortar os queijos azuis utilizando uma faca especial, chamada fio cortante. Essa faca possui um arame que irá evitar que o queijo se quebre e também permite que os outros tipos de mofos não se desenvolvam no queijo, assim afetando seu sabor original. Na fabricação, em primeiro lugar, é interessante que a indústria esteja a cada vez mais buscando usar processos automatizados para aumentar a padronização e reduzir os riscos de poluição. No processo de fabricação, o tipo de mofo a ser utilizado é muito importante, pois o P. roquefort, fungo saprofítico que ocorre na natureza, pode ser separado do solo, degradando a matéria orgânica e partes de plantas. Possui muitas variantes com diferentes capacidades de proteólise e lipose. Também é importante usar laticínios para ajudar a acidificar, desmineralizar a colhada e facilitar o crescimento de fungos e produção de gases. Ajuda a abrir a massa. Por fim, o teor de gordura do leite é outro relevante, pois contribui diretamente para a sensação cremosa e oleosa do produto. Fermentação. Nesta fase é importante que o queijo atinja um pH de 4,6 a 4,8 entre 18 a 24 horas de fermentação. Após este processo, deverá ter uma abertura de boa qualidade.
A temperatura dentro da câmara deve ser controlada entre 20 a menos 24 graus para evitar a atividade de fermentação muito forte ou muito baixa. Se a curva de pH for muito lenta, vamos reter o soro na massa, tornando-se um problema durante a maturação. Este fato pode estar relacionado ao tipo e quantidade de fermento lácteo a salga utilizado. Os queijos azuis apresentam alto teor de sal, variando entre 2,2 a 3%. A salga pode ser feita via salmoura. As fábricas mais modernas estão buscando trabalhar com sistemas de circulação de salmoura, ajudando assim a reduzir o tempo de salga. Vale ressaltar que é importante ter um sistema de tratamento regular das salmouras, seja por meio de filtração por membranas ou de tratamento antifúngico na casca. O tratamento pode ser feito via imersão ou aspersão para evitar o crescimento de flora indesejável na casca do queijo, a qual é composta de outros tipos de mofos e leveduras consideradas contaminantes. A dosagem utilizada precisa ser controlada para não extrapolar dos limites da legislação vigente. Como o Penicilla roquefort é um micro-organismo aeróbico, a etapa de furação tem um papel importante, pois permitirá a saída de gás carbônico do interior da massa, resultante da fermentação e renovação do oxigênio para o desenvolvimento do mofo. Recomenda-se cerca de cada lado do queijo. Os queijos devem ser maturados por mínimo de 35 dias. Nesse processo, é importante ter bom controle do ambiente das câmaras de maturação, assim como da temperatura, de 10 a 12 graus, e a umidade mínimo de 90%. Após o período de maturação, os queijos devem apresentar pH acima de 6. Embalagem e comercialização. Normalmente, os queijos são embalados em peças inteiras ou fracionados em pedaços que viram de 130 a 180 gramas. Roquefort. As cavernas do Monte Combalou. Ao sul da França, é considerado um ambiente fundamental e indispensável pela sua umidade e pela circulação de ar. Também é considerada ideais para a maturação do queijo. Roquefort é uma variedade de queijo originalmente francesa, produzida com leite de ovelhas. Esta variedade apresenta massa de consistência cremosa e esfarelada, com casca úmida e sabor acentuado e picante. Olá, meu nome é Tamires e vou dar continuidade a falar de Thiago. Vou falar algumas curiosidades sobre o queijo gorgonzola. O queijo nasceu na cidade de Gorgonzola, na Itália, daí veio o nome. Ele foi criado por um descuido de um queijeiro amador, que após deixar a quantidade de leite azedar, misturou a outra porção de leite fresco ainda quente para que seu patrão não percebesse. A mistura dos leites de diferentes temperaturas e aspectos formou uma coalhada com bolhas de ar que logo foram tomadas por um fungo azulado. Esse mofo se chama Pecínia roquefort, presente também no queijo roquefort. A diferença entre os dois queijos é basicamente o tipo de leite, que o segundo é feito com leite de ovelha. Hoje, o gorgonzola é o terceiro queijo mais consumido na Itália. No Brasil, devido ao preço, é usado apenas em receitas elaborais. A França, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos e Canadá são os países que mais consomem e exportam queijos azuis, conhecidos também como blue cheese nos países de língua inglesa ou bleu para franceses. Quais os benefícios dos queijos azuis para a saúde? Quando consumidos em pequenas quantidades, mas com certa regularidade, os queijos azuis podem contribuir com a saúde. É claro que isso também depende da qualidade do produto, então vale a pena dar atenção a esse requisito. Os queijos azuis, como o Roquefort e o Bleu de Rhône, por exemplo, já foram alvos de estudos e até considerados responsáveis pela redução das doenças cardiovasculares na França. Um estudo divulgado em 2012 pela empresa de biotecnologia Lycotech do Reino Unido sugere que o queijo azul pode ter propriedades anti-inflamatórias que protegem contra diversas doenças. Essas propriedades seriam ainda mais evidentes à medida que o queijo matura. Outro ponto que o estudo levanta é que queijos como Roquefort podem ser ainda muito benéficos à saúde cardiovascular.
devido à presença de metabólitos secundários produzidos pelo Penicillium roquefort e outros fungos.